todos bem-vindos mais uma vez aqui ao Flipa Books. O meu nome é Flipa e hoje estamos aqui para falar sobre as minhas leituras do mês de maio. Eu comecei o mês a terminar The Binding, da Bridget Collins. Este foi um livro que eu comecei durante abril. Aliás, comecei durante o Manga Lipa Mania e depois a leitura era tão lenta que eu tive que pôr de parte e ler coisas mais rápidas. E voltei a ele no início de maio e terminei-o. Este livro é muito pesado emocionalmente, é um livro muito dramático, muito obscuro e é uma história muito sofrida. Se é uma coisa que vocês acham que gostam, go for it. Se não, se calhar, shy from it. Eu acho que não é uma narrativa para todos, é uma história bastante lenta. Para mim, eu tive alguns mixed feelings com ele, mas no final acabou por me conquistar. Não é um livro fácil de gostar, mas tem pontos e viradas na história bastante interessantes. Para quem não sabe, The Binding é este mundo onde as pessoas podem escolher eliminar certas memórias da cabeça delas. Se forem a um binding que pode armazenar essas mesmas memórias num livro, as pessoas esquecem as coisas, os livros ficam com as memórias e podem ser guardados e nunca revisitados. E nós seguimos então a nossa personagem principal, que no início está a ser recrutado para ser aprendiz de um binder. Há sempre segredos à esquerda e à direita para desvendar, mas à medida que a narrativa avança nós vamos percebendo a extensão de todo este universo. É uma história com várias facetas, com vários tons e é uma história segmentada com várias partes. Sinceramente, não acho que é um livro para todos, mas eu gostei bastante. Depois eu li The Wide Window, The Miserable Meal e The Austere Academy, do Lemony Snicket. Estes são o terceiro, quarto e quinto livro da série de Series of Unfortunate Events. Estes livros são tão divertidos de consumir. Eu tenho andado a ver os audiobooks e adoro. Divirto-me imenso a ouvir. O narrador é brutal, a sério. O narrador está a contar-te a história e às vezes para falar diretamente contigo, leitor, e isso é bué fixe. Depois também adoro o facto dos adultos nestas histórias e narrativas serem absolutamente ridículos, tipo o cúmulo dos cúmulos. As coisas são exageradas de um modo cómico e é uma história que resulta muito bem e para a audiência que está escrita é absolutamente brilhante. Eu estou bem contente de já ter lido 5 destes livros e quero continuar a série, que tem 13 volumes, e um dia quero comprar os livros todos em hardback, aquelas cópias americanas todas lindas para ter na minha coleção. Para quem não sabe sobre o que esta série é, esta é a história sobre 3 crianças que perderam os pais num incêndio. Vão ser postas ao cuidado do Count Olaf, que é esta pessoa horrível, e é a história deles a tentarem fugir às garras deste homem que só quer a fortuna deles. E como o nome da série indica, Unfortunate Events, são as pobres coitadas crianças que têm eventos horríveis atrás de eventos horríveis a acontecer-lhes. Li Seconds, de Brian Lee O'Malley. Esta foi uma leitura de impulso que eu adorei, a série. Se é algo que eu gosto mesmo é começar um livro que eu não estava tipo a pensar que ia começar e simplesmente começar e depois ser uma leitura fantástica. É sobre esta personagem, a Katie, que está a tentar abrir um restaurante dela, e é uma história sobre toda a ganância e toda a vontade que ela tem de o fazer, mas não ter a paciência para o fazer dos modos mais certos e tentar usar batotas para conseguir algo de forma não tão honesta, e como essas mesmas decisões vão ter consequências desastrosas. Eu diverti-me imenso, fartei-me de rir, os bonecos são hilariantes e acho que tem uma boa mensagem overall. Digo-vos, é um sítio fixe para começar em graphic novels e eu estou super contente de ter lido esta graphic novel este mês. Este mês de maio também li mangá, li o segundo e terceiro volume de The Promised Neverland. Ah meu Deus, eu preciso dos próximos, a sério. O segundo não gostei tanto, o terceiro voltou a conquistar-me. Este é um plot, uma narrativa e uma história que eu não estava nada à espera. Quando lerem o primeiro volume vocês vão poder perceber o que é que eu estou a dizer. Este achei um pouco mais repetitivo e que as coisas estavam a enganhar. Este aqui já temos new development e o final foi tipo, bombástico, preciso do quarto, e eu quero tanto continuar a ler estes mangás. Sobre o que eles são, confiem que é melhor não saber. É melhor desvendarem por vocês mesmos e depois tirarem as vossas próprias conclusões. Yes! I'm so excited! Depois li The 10,000 Doors of January, de Alex E. Harrow. Isto é que está aqui, não é o título. Isto é o arco, então isto é só uma frase para fazer publicidade ao livro. O título está aqui, The 10,000 Doors of January. Este livro é muito mágico, muito mesmerizing, não é isso que eu quero dizer, mystical, maybe that's the word. Temos tipo no presente a nossa personagem principal a contar-nos a vida dela. Esta rapariga cruza caminho com portas mágicas que vão dar a outros mundos. É muito mágico, é muito fixe. Aqui pelo meio temos uma história dentro de uma história no formato de um livro que ela encontra, em que está a ler
as histórias de como é que estas portas funcionam, estas portas dão acesso a outros mundos. Uma pessoa sente-se mesmo transportada pelo charme desta história, deste mundo, destas personagens super carismáticas. Houveram pontos menos positivos que eu achei que não foram tão bem trabalhados, nomeadamente no fim, a resolução final para mim não funcionou muito bem, mas todo o caminho até lá e outros pequenos pormenores são absolutamente fantásticos e mágicos e tipo deixaram mesmo, oh uau, que bonito. E eu li este livro com a Joana e foi uma ótima experiência. Depois li The Grip of It, de Jack Jamk. Esta também foi uma leitura conjunta, desta vez com a Natasha. Este livro supostamente é um livro de terror sobre um casal que se muda para esta casa. O facto da casa estar à venda no mercado e não ter sido comprada durante muito tempo é logo tipo ganda red flag. Quando eles chegam lá, há logo assim red flag, e assim, meu, não se mudem para aí. E era bom que eles me tivessem ouvido à distância, porque obviamente as coisas não vão correr muito bem. Este livro é interessante, maluco e às vezes não faz muito sentido em tantas partes. E nós estamos à espera do momento em que vai fazer sentido. Eu e a Natasha acabámos o livro e não sabemos se ainda faz sentido. Acredito que se relesse talvez conseguisse ligar todos os dotes, mas às vezes parece mesmo que coisas estão a acontecer sem propósito, se bem que eu acho que elas estão interligadas, mas só não vos consigo dizer, porque não é uma coisa que dê para perceber, porque as coisas acontecem ao longo de toda a narrativa em momentos tão random, quando chegas ao fim não consegues pensar em tudo o que leste e rematar a conclusão. Pelo menos eu não consegui, a Natasha não conseguiu, então nós não percebemos bem se gostámos ou não gostámos, achamos que está um pouco para além da nossa compreensão, mas eu acho verdadeiramente que se um livro não te deixa chegar ao fim e perceber tudo, é porque o trabalho não foi bem feito e se calhar faltavam ali algumas conexões. Mas pronto, há pessoas que dão este livro 5 estrelas, não foi o caso, mas ainda assim a experiência de leitura do mesmo foi interessante, porque havia partes aqui verdadeiramente intrigantes, assustadoras, sobrenaturais e uma pessoa tipo estava assim, oh meu Deus, será o que está a acontecer? Estão em ácidos? Estão doentes? Estão a ficar malucos? Está ali um fantasma? É uma pessoa atrás das paredes? Tipo, tu questionas-te constantemente a tentar perceber o que está a acontecer e isso é fixe. O meu livro favorito do mês, The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. Lemos The Grip of It, que também foi tipo assim muitos ácidos e era preciso conectar dados. Este ainda é pior. Este é um livro que uma pessoa tem que reter tanto pormenor e cruzar tanta informação para tentar entender o que está a acontecer. Está-me a surpreender que no Grip of It não tinha conseguido fazer isso, quando a história é muito mais simples. E neste aqui eu tive a capacidade de reter todos os pormenores e entender esta história o máximo possível, porque ainda assim há pormenores que eu nem sei se entendi ou se entendi bem ou mal. Anyway, The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle é a história deste lugar que existe. A nossa personagem principal acorda sem se lembrar quem é e alguém lhe diz, esta pessoa vai morrer, tu tens que resolver o crime dela, se não o fizeres vais ficar preso nesta casa forever, num loop interminável até conseguires desvendar quem foi o assassino desta pessoa. É tão interessante! Eu não sabia nada deste livro. E tipo tu, o que está a acontecer? What the fuck, what is happening? Mega intrigante, fascinante e, a meu ver, uma obra-prima, a maneira como o autor tomou conta de todos estes pormenores, interligou tudo nesta narrativa e funciona. Agora, funciona se vocês conseguirem absorver o maior número de informação possível, porque não funcionou para a Margaret, não funcionou para a Natasha, tipo assim. Por isso é mais um livro que eu acho que depende do que é que vocês gostam ou o que é que vocês tomam atenção. Para mim este livro foi vivido pela viagem que foi desvendar cada um dos dias, cada um dos pormenores, como é que as coisas interligavam aqui e ali. E sinceramente acho que este livro é genial. Eu estou com ele na mão e pudesse-me ler outra vez. Eu gostei tanto deste livro. Mas sinto-me na obrigação de vos dizer que tive em primeira mão a experiência de ler este livro com outras meninas que tiveram experiências muito diferentes da minha. E isso abriu-me os olhos mas tanto para o facto de, por eu amar um livro de morte, não quer dizer que ele vá funcionar para todos nós. O que é válido, it's fine. Somos diferentes, gostamos de coisas diferentes e vivemos ali à beira e no limite por coisas diferentes. Se fosse uma flip aí desse lado, maybe you will like it. Depois li The Ghostwriter, de Alexandra Torre. Este foi o livro do Tearing Pages Book Club.
Este livro é sobre uma autora que precisa da ajuda de alguém, tipo um ghostwriter, uma pessoa que escreva por trás dela, mas que nunca diga que escreveu por ela, para a ajudar a terminar esta última história que ela tem que dizer. Foi um livro muito linear, a escrita puxa muito à leitura, nós queremos sempre ler mais e mais porque é uma leitura bem fluida, está sempre a picar para o que vem aí. O problema deste livro é que é pica, pica, pica até ao fim. Nada acontece em 70% do livro. Literalmente nada acontece. Ou seja, esta história podia ser 2 capítulos, tipo 10%, e passar para os 70%. Nem estou a exagerar, não acontece nada de relevante in between. O final é fixe, tem ação, dá-te pena, até chorei um bocadinho, mas para mim não justifica os outros 70% do livro. Eu acho que tipo a autora devia ter incluído um subplot ou metido alguma coisa ali pelo meio. Pareceu-me que ela teve esta ideia, esta sementinha de ideia que só servia para o fim e depois andou ali a engonhar durante 70%, onde nada aconteceu, para lá chegar. Mas isso para mim não é uma ideia de um livro bom. Ainda foi entertaining, mas não é um livro que eu sinceramente recomendava. Foi uma história tipo super dispensável. Depois terminei Followers de Megan Angelo, mais um livro para um book club, desta vez para o Chapterized. Followers é sobre este mundo futurista, onde houve assim um mega problema com a tecnologia, alguma coisa aconteceu que nós não sabemos no início o que é que foi. Seguimos esta história, que é uma distopia, no passado, em 2015, a tentar perceber o que é que levou a este evento, e no futuro, em 2051, a acompanhar como as vidas, ou pelo menos uma parte destas vidas, está neste futuro. A narrativa é muito lenta, é um livro muito difícil de entrar, nada fácil de conectar com o que está a acontecer ou com os personagens, e isso foi muito aborrecido. Assim que eu comecei este livro, eu estava mesmo, ai meu Deus, não quero ler isto, porque logo nos primeiros capítulos dá-te a perceber que vai ser um livro que está a falar sobre redes sociais e tecnologia, e eu não gosto nada. É mundos distópicos ou de fantasia, ou sei lá, mundos onde as pessoas estão agarradas ao telefone, mundos onde as pessoas estão tipo nas redes sociais, tipo, isso irrita-me profundamente. Isso para mim é a vida real. Eu vivo para mundos medievais onde as pessoas estão tipo, precisas de luxo? Então peraí, eu vou ligar ali a torches. Fiquei logo com um pé muito atrás quando eles começaram a falar aqui de redes sociais, mas é uma narrativa que tem pontos válidos e pormenores interessantes. Acho que a coisa que eu gostei mais foi uma das personagens, a Orla, que, mind you, ela não é boa pessoa, tem tipo decisões bué duvidosas, ela é capaz de ter irritado meio mundo das pessoas que esteve a ler este livro, mas eu acho extremamente interessante o ponto que ela marca, podendo ser tantos de nós, tipo, na maneira como ela procrastina, na maneira como ela, tipo, está intimidada com a vida e com o fazer decisões, então deixa as coisas atrasar, até nunca acontecerem. Para mim isso é fascinante de ver, porque eu estava tipo curiosa para ver qual é que vai ser o endgame desta personagem. Porque basicamente eu sinto, tipo, eu estou a ler este livro e que estas personagens estão a desperdiçar a vida delas completamente, e de um modo retorcido consigo-me rever em algumas dessas atividades, e isso por um lado também foi um abrir de olhos. Outro abrir de olhos foi perceber que nós vivemos mesmo demasiado para as redes sociais. É uma coisa boa, nas coisas boas que nos traz, tipo estas comunicações, estas amizades, estas partilhas, e também é uma coisa má, porque nós já não sabemos viver sem os nossos aparelhos eletrónicos. Nós não sabemos viver se estivermos aqui sem o nosso telemóvel, a nossa internet e o nosso computador. Nós ficamos malucos sem saber o que fazer. É um livro que nesse sentido dá que pensar e abre discussões, mas ainda assim com estas ideias que tinha não fez grande coisas com ela. E esse é o problema deste livro. Eu sinto que estava a tentar ter uma conversa e nunca chegámos a essa verdadeira conversa. Depois chegámos ao fim e Nossa Senhora Mãe de Deus foi a pior bosta de sempre. Foi um fim sem sentido, em que fazemos coisas acontecer que não clicam bem, ou seja, as coisas tinham estado a crescer de um modo, a avançar de um modo, e depois, vamos mudar o puzzle e encaixar. E tipo, não muda o puzzle, porque quando chegasse a este ponto já não podes rodar as peças e voltar ao início, porque foi basicamente o que aconteceu e isso foi bem irritante. Depois, o que é que eu li? Red Sister, de Mark Lawrence. Mais um! Este livro, eu não gostei nada deste livro, tipo, nada, eu tive tipo a seca a maior parte deste livro. Foi outra vez uma leitura conjunta, desta vez com a Joana. Obrigada à Joana que teve a paciência de levar com os meus rants à esquerda e à direita. Eu não entendo o hype à volta deste livro, este livro foi uma seca. Mais uma vez, acho que é importante notar que, como nós somos diferentes, vamos notar mais firmemente aspectos diferentes dentro da mesma história. Para mim, o que é que não funcionou? Bem, tanta coisa, vamos tentar resumir muito rápido. O mundo que o autor criou nunca é explicado
nunca é explicado. Nunca é explicado. Ou seja, ele tipo criou um mundo dele e diz, olha, existe um corredor, existe uma lua vermelha, existe uns ventos marados, existe isto e aquilo e aquilo e aquilo. Tu nunca sabes como é que as coisas funcionam, tu nunca sabes como é que as coisas são supostas ser visualizadas, tu nunca sabes nada. Era o mesmo que se a J.K. Rowling tivesse chegado ali e dito, olha, os Dementors atacaram o Harry e depois ele engoliu a opção Polissuco e foi, sei lá, nem sei, já chega. Mas a ideia é, a J.K. Rowling aqui nunca vos explicou o que é que são Dementors. E tu só lias, os Dementors atacaram, os Dementors isto, tipo, mas o que é que são Dementors? O que é que eles estão aqui a fazer? Nunca saberias que eles eram os guardas da Azkaban, nunca saberias o que era a poção Polissuco, qual era o efeito, qual era o propósito, não sabias nada. Basicamente é isso que eu estou a tentar explicar. O autor mete elementos do mundo e não os explica. Ou seja, tu estás a ler parágrafos bem extensivos de descrição que não faz sentido nenhum. Eu tive que reler e reler e reler certos parágrafos a tentar descortinar o mundo que ele estava a pôr ali e depois pensei, Filipe, este que não estás a perceber, isto não faz mesmo sentido. E depois, não faz mesmo sentido porque ele nunca explica como é que as coisas são supostas funcionar. E isso deixou-me com tanta raiva, eu ainda fico com tanta raiva. O plot, foi bem fraco, nem sei. Começa muito lento e eu nem sequer tenho problemas com plots lentos, mas o problema deste plot é que para além de lento, depois é muito repetitivo e não faz muito sentido. Socorro! Então, arcs com pequenos eventos que são iguais e isso irritam-me bastante. Ou seja, por exemplo, há uma altura que chega um padre, quer arcar as consequências todas na nossa personagem principal e depois ela arca com as consequências todas e quase morre, mas triunfa. Mais tarde vê uma princesa, quer arcar todas as consequências na nossa personagem principal, a nossa personagem principal arca com todas as consequências, quase morre, mas triunfa. Estão a ver? Muito irritante. Outra coisa que não funciona nada para mim, a nossa personagem principal é a Nona, que tem 9 anos de idade, pessoas. 9 anos de idade. E nós temos todos os adultos desta novel a tentar matar a miúda. E tipo, what the fuck is happening? Isto não faz sentido nenhum. A vibe deste livro é suposto ser um mundo perigoso, em que toda a gente é constantemente metida em perigo, em situações bem graves, incluindo crianças, mas não foi escrito, a meu ver, de um modo em que fizesse sentido. Tipo, nós temos literalmente adultos a atacar esta miúda pequenina como se ela fosse o papão. E eu tipo, what the fuck? Só se eles souberem alguma coisa que nós não sabemos, que venha no futuro. Mas no contexto deste livro não faz sentido. Eu podia continuar por 1000 mais cenas. Há tanta coisa que não faz sentido e que não apelou ao meu gosto. Não vou dizer que é um livro menos válido, por isso há pessoas que possivelmente e certamente gostaram e vão gostar. Eu não gostei nada deste livro. É sério, eu estou mesmo revoltada. Eu vou parar aqui porque senão isto não vai ser o meu vídeo de leituras do mês de maio, vai ser sim um rant sobre Red Sister. Moving on, o último livro que eu li durante maio foi Bird Box. Este livro foi lido para um projeto com o Vlogs in Bookland, que é um grupo que eu criei com a Natasha, com a Manganete e com a Joana. Nós vamos juntar-se fim de semana a fim de semana com ideias giras e interativas para criar conteúdo para os nossos canais e lermos e darmos gargalhadas à esquerda e à direita. Neste primeiro fim de semana tivemos a ler as recomendações às cegas umas das outras. A mim calhou ler Bird Box. Se quiserem saber quem me recomendou este livro, têm que ver o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards alguns. Bird Box foi brutal. É sobre este mundo distópico, é horrível, aterrorizante, fantástico e puxa muito, muito à leitura. É um livro em que estás sempre a olhar para trás do ombro a tentar perceber o que é que está a acontecer. É um livro que tu estás lá com as personagens cheinha de medo porque elas não podem ver, elas têm que estar vendadas e esse é o segredo. Alguma coisa aconteceu na humanidade, há uma coisa que estas pessoas ficaram malucas viram que as fez ficar malucas. Ninguém sabe o que é porque ninguém que viu estas coisas, estas entidades, estes aliens, estes monstros, estes whatever, ninguém sabe o que é porque todas as pessoas que viram perderam o juízo e mataram-se. Os restantes elementos da população tiveram que se esconder em casa e sempre que precisam de sair têm que vendar os olhos e não podem ver nada. Oh, it's so good! Sabe porque é que é tão bom? Porque é um livro brilhante para vos trazer emoção. Vocês estão mesmo a viver aquilo como se estivessem quase nos pés daquelas personagens. E eu digo-vos, não é bonito estar no pé daquelas personagens, mas só vocês ficam vivos, vivinhos da Silva,
como tudo. Eu estava mesmo ali a viver. Meu Deus, socorro! Fantástico. Convém ler durante o dia, com a luz acesa e tudo mais. Ok, também não é assim tão assustador, mas tem muito suspense, que está muito bem feito, a meu ver. É um livro que se devora, assim, porque tu precisas de continuar, tu precisas saber o que vai acontecer a seguir, tu precisas saber what the fuck is happening in this world. A minha única queixa foi o final, que eu não posso comentar, because spoilers, mas why? Gostava de saber certas coisas que nunca foram faladas e acho isso super não lógico, mas ao mesmo tempo tem uma lógica retorcida, mas não posso mais uma vez falar mais porque spoilers. Ainda assim acho que a verdadeira joia deste livro é o caminho que estas personagens têm que percorrer, a sério. Está fantástico, recomendo e obrigada à pessoa que me recomendou este livro. Vou agora terminar este vídeo porque já estou aqui a falar bueraré. Acabei por ficar aqui super emotion. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de leituras. Digam-me nos comentários se algum destes livros vocês leram e se concordam ou discordam com as minhas opiniões e se há algum livro que ficaram com vontade de ler depois de saber a minha opinião. Eu vejo-vos no próximo vídeo aqui no Flippa Books, por isso até lá. Beijos! Bye!